Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro e último dia de aula magna de outono. Hoje nós encerramos aí a nossa pequena maratona, mas eu acho que valeu a pena, porque aí a gente teve tempo, né, de falar um pouquinho sobre cada curso, cada área. Então, agradeço quem está aqui conosco desde o primeiro dia. Dou as boas-vindas à professora Natália Mendes, que hoje vai falar um pouco com a gente sobre o nosso curso que a gente chama de Clube Musique, e na verdade é a nossa aula de apreciação artística para crianças. Mas antes disso, eu só queria, né, reforçar algumas ideias importantes aqui da nossa aula magna, né? A gente vai, assim, originalmente a gente tinha essa aula só no início do ano, né, em janeiro, uma grande aula magna, e a gente fazia um único evento para falar de todos os cursos e nós abríamos as matrículas, certo? Mas a gente aprendeu que acabava ficando um evento muito longo e cansativo às vezes, né? Às vezes as famílias estavam interessadas, mas elas não conseguiam ir até o final porque é muita informação, é muita coisa. Cada disciplina tem o seu próprio universo particular. Então, nós decidimos separar e nós decidimos fazer essas aulas de abertura de matrículas ao início de cada trimestre. Então, já que a gente sempre abre novas turmas no início dos novos trimestres, que é, né, essa semana que a gente está vivendo agora, ela é a primeira semana oficial do segundo trimestre, por que não a gente se aproximar das famílias e conversar e tirar as dúvidas, certo? Então, é por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de lembrar também que nós temos o programa Dulcis Via, que é o programa da grade completa, né, em que o aluno ele estudaria 5 matérias fixas, que é arte da linguagem, matemática, ciências, história e geografia, e mais uma matéria livre, que seria um idioma, ou talvez musiquê, né, apreciação artística, ou clube de leitura. Seriam 5 das matérias fixas da grade brasileira e uma matéria, uma disciplina livre, tá? Esse é o programa Dulcis Via. Mas um detalhe que não é tão pequeno assim, porque ele é super importante, é que as famílias não são obrigadas a contratar o Dulcis Via. Então, muitas vezes o que a gente tem aqui são famílias que conseguem performar muito bem em casa português e matemática, por exemplo, mas têm dificuldade com história e geografia. Então, você pode perfeitamente matricular o seu filho em apenas uma disciplina, 2 disciplinas. Você pode montar a grade, do seu filho da forma como você achar melhor. É por isso que no primeiro dia eu até falei, né? Que aqui a gente tem o costume de dizer que nós emprestamos os professores, mas os coordenadores do curso são os pais, porque são eles que decidem se a criança vai estudar de manhã ou de tarde, quantas matérias vai fazer, é, e isso pode mudar de trimestre a trimestre, enfim. Então, queria deixar esse detalhe bem destacado aqui, tá? Que a gente está falando do Dulcis Via, então a gente está cobrindo a nossa grade completa nessas 3 aulas. Contudo, ela não é um pacote único, assim, para eu contratar aula de geografia, eu preciso contratar toda a grade. Não é necessário, tá? Inclusive, a gente tem alunos aqui que até frequentam escola regular e no contraturno eles fazem 1 ou 2 disciplinas para enriquecimento cultural. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ter alunos com esse perfil em história. Muitas vezes os pais reconhecem que o ensino de história nas escolas ele está um pouco defasado, então precisa de um complemento. Apreciação artística, musiquê, idiomas, né, que são vai ser o que a gente vai falar hoje, tá? Então, eu queria só reforçar esses pontos e agora eu vou passar a palavra. Já vou dar as boas-vindas aqui ao professor Kaique, que acabou de chegar para participar conosco. Ele vai falar um pouco sobre os nossos cursos de idiomas, tá bem? Seja bem-vindo, professor Kaique. Mas agora eu vou passar a palavra para a professora Natália, tá bem? E aí ela vai explicar um pouco para a gente. Só queria reforçar também que essas áreas que a gente vai conversar hoje, elas, diferente das que a gente vem falando, né, na segunda e na terça, elas não são só para alunos já em idade de ensino formal, tá?
Então, por exemplo, a nossa aula de matemática, a nossa aula de ciências, nós recomendamos que os alunos comecem a partir dos 6 anos, do primeiro ano de ensino formal. E a gente já segue um currículo de primeiro ano do ensino fundamental e vai seguindo, né? Em diante. Essas disciplinas sobre as quais a gente vai conversar hoje, não existe essa necessidade. Então, a gente tem turmas de inglês que são mais novas, a gente tem turmas de apreciação artística com pequenininhos também. Então, as crianças não precisam nem ser alfabetizadas para participarem dessas aulas, tá? Então, isso é por isso que essas disciplinas foram colocadas no mesmo dia, porque elas têm essa característica em comum. Então, se porventura você tem crianças pequenas aí, abaixo de 6 anos, então preste bastante atenção que essas disciplinas podem ser para vocês, tá? Então, professora Natália, a turma está contigo. Muito obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim? Ah, que bom. Muito prazer encontrá-los nesse terceiro dia de evento para falar sobre os cursos da academia. Como hoje você estava me apresentando, eu sou a professora Natália Mendes, eu tenho 22, quase 23 anos, e sou a caçula aqui da academia. Uma anciã, pessoal, uma anciã. Eu estou aqui na academia há pouco mais de um ano e atualmente eu comando ali as turmas de apreciação artística, que nós chamamos carinhosamente de musiquê, porque musiquê significa a arte das musas. Então, é uma palavra grega para falar sobre justamente poesia, pinturas, esculturas, música. E ele é este curso que, como a gente estava comentando, ele é uma eletiva, ele não é um curso até que nós temos regularmente nem em escolas, mas que ele faz uma total diferença no processo de formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, muito bem, vamos começar primeiro definindo, então, se a gente está falando sobre a arte das musas, que curso é esse? O que a gente ensina em Musiquê? Pô, eu já recebi a pergunta, mas eles só ficam olhando obras, eles ficam ali apreciando. Do que se trata exatamente? Eu gosto de definir Musiquê como uma educação artística partindo da sensibilidade dos nossos alunos. Por quê? Eu não sei como foi para vocês, eu estive na escola não tanto tempo atrás, mas pelo menos é o que eu estava conversando também, pegando ali informações também com a minha mãe, e o que eu já ouvi dos meus colegas, também de outros pais. Geralmente, quando nós chegamos na escola para estudar sobre arte, geralmente nós éramos apresentados a ela da seguinte forma. Por favor, Ju, professor Kaique, também vocês podem até me falar se foi uma experiência diferente. Eu espero que tenha sido, mas geralmente é o seguinte: hoje nós vamos estudar sobre o barroco. Barroco é um movimento artístico que fala muito sobre contraste. Esta daqui é uma obra barroca, e mostrava a obra. Como vocês podem ver, aqui nós temos contraste, e geralmente o professor não estava esperando saber se você percebeu o contraste ou não. Geralmente, ele te apresentava todos os conceitos, né, o que definiria o que é barroco, apresentava uma ou duas obras, dizia para você o que tinha nelas e esperava-se que você guardasse aquele conceito e que você entendesse daquelas obras. Em geral, isso tornava, pelo menos para mim, é uma experiência bastante enfadonha. E para o que eu já ouvi também, porque muitas vezes isso gera uma frustração dentro dos alunos. Poxa, eu estou olhando para uma obra, mas a professora também nem me perguntou, eu não estou conseguindo ver do que está falando exatamente. Por conta disso, a gente faz o processo justamente contrário, junto com as nossas crianças. A gente faz o exato processo que existe, definido pela epistemologia, o processo de aprendizagem, que é a partir daquilo que é exterior, aquilo que é físico para eles, e partir, então, para ser interior, se tornar um conceito e, então, depois ser externado. Com isso, os nossos alunos eles são apresentados a obras. Por exemplo, hoje mesmo, eu estava com uma turminha, a gente estava eles estão conhecendo a primeira música do compositor desse trimestre, mas ontem eu estava com uma turma vendo o o Lago das Ninféias, de Monet, com eles. Então é o momento em que eles vão ver pela primeira vez a pintura, então eles vão olhar para ela com bastante atenção,
Eles são uma turma que estão começando a apreciação artística, então eles têm ali o seu tempo, vão observar aquela obra e vão entender ali primeiro quais elementos existem naquela obra. Depois eles vão partindo para quais cores que nós temos naquela obra, porque até isso, geralmente a gente vê de início elementos que são os principais, depois a gente vai treinando o nosso olhar para perceber os detalhes. Então, quais são as cores? Nossa, então aqui existe mais claridade, aqui existe menos. Será que aqui é porque seria o sol, professora? Aqui, então, essa ponte está iluminada? Eles vão ali se acostumando com aquela obra e vão partindo daquilo que é mais visual, para então a gente realmente conseguir adentrar em conceitos mais abstratos. Então, poxa, se nesta obra nós temos tantas cores frias, existe um padrão de cores frias, então, quais são as nossas cores frias? O que elas geralmente significam nas pinturas? Vamos comparar? Será que todas as obras de Monet têm cores frias? Ou será que foi nessa em específico que ele quis representar desse jeito? Ou será que todos os pintores que viveram na mesma época que Monet pintavam com cores frias? Por que será que isso acontecia? O que eles têm em comum entre si? Partindo dessas sensibilidades, eles vão entrando em conceitos que são mais abstratos e vão conhecendo muito melhor aquele pintor, aquele artista de modo geral, porque nós não temos só pintores. No trimestre passado nós tivemos um escultor, que foi o nosso querido amado João Turim, que é aqui do Brasil do século passado, infelizmente pouco conhecido, mas que faz com que eles conheçam ali, vão aprendendo a observar os traços, o que existe em comum, o que existe de comum em cada época. Eu separei até aqui para comentar com vocês que no ano passado, agora nós estamos caminhando esse início do ano. Os nossos artistas, eles são sempre escolhidos para acompanhar o ciclo de história. Não significa que os alunos precisam necessariamente estar fazendo história para fazer musiquê. Muitos deles não fazem. Mas nós estamos acompanhando, porque caso algum aluno esteja estudando um tema em história, provavelmente ele vai conhecer um artista que viveu naquela mesma época em musiquê. Então, aconteceu no início deste ano que o João Turim tem uma escultura belíssima, que a original está lá em Paris, que é Pietà. Geralmente nós pensamos na original, mas ele fez uma réplica de Pietà, na qual existem diversos nomes escritos atrás. E aquela imagem ali foi muito interessante como os alunos, na nossa conversa, já perceberam. Então, nossa, peraí, o João Turim estava na França nessa época, e nessa época justamente estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Então, se está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, esses nomes são das pessoas falecidas na guerra. Então, naturalmente, eles conseguem trazer essas referências e ir compreendendo muito melhor aquela obra. Para a gente fazer esse percurso com eles, né, essa linha do tempo, nós preferimos sempre escolher artistas que sejam justamente todos do mesmo século, porque isso vai fazer um caminho com eles. No ano passado, nós fizemos esse caminho iniciando o ano com Victor Meirelles, aqui do Brasil, depois a gente passou por Bouguereau, fomos, né, lá para a Europa, e a gente finalizou o ano com Van Gogh. Então, se vocês conhecem Victor Meirelles, para dar uma referência, foi ele que pintou a primeira missa do Brasil, aquela pintura que é super conhecida. Se você pega no início do ano, você olha depois o Victor Meirelles e você pega uma obra de Van Gogh, vamos imaginar a Noite Estrelada, você percebe que são estilos muito diferentes. Então, o que aconteceu nesse meio tempo, né? Como que as obras foram mudando ali? O que existe de diferente entre o Van Gogh e o Victor Meirelles? Então, eles vão conseguindo fazer esse processo de forma muito natural. Eles passam cada trimestre com um artista diferente para conhecer ele realmente, não é ver uma obra rapidinho e depois tirar. Então, eles passam um trimestre todo ali. Agora eles vão passar um trimestre com Monet. Pois é, ano passado eles passam um trimestre inteiro com esse artista, conhecendo obras a cada 15 dias, vai trocando, então eles já se acostumaram com aquela obra e eles passam para a próxima, vão conhecer, vão comparar, né, o que elas têm de parecido, o que elas têm de o que elas têm de diferente, perdão, e assim eles vão se acostumando com aquele estilo, com aquele artista, vão conhecendo também um pouquinho da vida dele, e o mesmo processo vai acontecer também para o nosso segundo dia, porque esse nosso início de semana sempre é com uma pintura ou uma escultura, né, uma arte visual, e no segundo dia a gente passa para a apreciação musical. Então nós passamos para os nossos compositores, em que eles vão conhecer. Impressionantemente, eu gostaria até de partilhar
uma história um pouco engraçada. Este ano nós iniciamos uma turma de escola secunda. Acredito que vocês foram apresentados a este conceito, mas que corresponderia ali do quarto, quinto e sexto ano do nosso ensino Isso que eu ia pedir, fundamental. só para fazer uma ponte com os anos, que aí facilita. Quarto, quinto e sexto ano eram alunos que, em sua maioria, não tinham contato com a apreciação artística. Conheciam assim, eu gosto de desenhar, minha mãe gosta de, às vezes, fazer esculturas, esse tipo de coisa, mas não tinham muito contato. Então, foi a primeira aula do trimestre de música, porque nós vamos ouvir música. Agora, nós vamos conhecendo os compositores. Imediatamente, já estão maiores, eles já falam, professora, mas não é música clássica, né? Professora, mas não é música clássica. Daí, geralmente, eu comentei, não, mas peraí, por quê, né? Por que não pode ser música clássica? Mas você conhece? E foi muito interessante como, passando o nosso primeiro compositor, para vocês conhecerem, que foi Villa-Lobos, passando o trimestre, eles foram ficando cada vez mais envolvidos com Villa-Lobos e gostando cada vez mais. E ali eles já começavam também. Nós primeiro apresentamos para ele o Trenzinho do Caipira, então o dia de apreciação musical passou não daquele susto inicial, porque eles não eram acostumados, mas passou a ser um dia muito querido para eles, né? Então é o dia que eles vão conhecer uma música nova, e aquela música ela tem uma história, eles vão ver uma orquestra se apresentando e de onde que é primeiro, e eles vão ter que descobrir quais sons que o artista tentou representar, todas aquelas coisas. Então, isso passa mesmo daqueles que não tinham começado a ter contato mais velhos, vamos dizer assim, já com seus 11 anos. A gente passa deles para de um não, por favor, pessoa que não seja esse tipo de música, para um nossa. Eu não vejo a hora de chegar o dia da aula de musiquê, porque a aula de musiquê eu respiro. Então, é o momento que eles vão realmente para o deleite. Eles vão aproveitar e vão conhecer um pouco mais sobre a vida de um artista, vão se identificar com ele, ou vão descobrir o que existe de tão diferente, quais eram os talentos que ele tinha. E assim, eles vão criando uma intimidade com a arte. Por quê? E agora a gente passa para o nosso segundo aspecto, porque eu comentei bastante com vocês. Opa, eu não sei se eu tenho bem, deixa eu só confirmar. Não. Perfeito. A gente passa para o segundo aspecto que é muito importante desse curso, porque, claro, é incrível e é muito importante que eles conheçam movimentos artísticos, que eles consigam compreender sobre a vida dos pintores, que eles entrem no museu e eles reconhecem, nossa, essa obra aqui é de tal artista, porque eu conheço o estilo dele. Eles têm muita proximidade. Isso, de fato, é muito importante, é uma coisa que a gente acaba não tendo tanto na escola, tanto que é por isso que nós temos alunos de apreciação artística que vão a escolas regulares, porque os pais sentem essa necessidade de que os filhos conheçam a arte de uma forma diferente do que lhes é apresentado. Mas, o segundo aspecto, pensando também aqui, no que estamos em um evento que eu acredito que muitos têm interesse em educação clássica, que têm interesse que os filhos conheçam o bem, a beleza e a verdade, todos esses aspectos, dentro da nossa educação, dentro da filosofia que a gente usa como base aqui na academia, nós acreditamos muito em criar uma galeria mental, criar esse imaginário, formar ele muito bem com os nossos alunos. Ontem eu vi que a professora Ana estava aqui para ensinar, falar um pouquinho sobre como é o curso de Artes da Linguagem. E ela provavelmente comentou a respeito do ditado, só para a gente fazer um paralelo com algo que é mais comum aqui. Qual que é o princípio que nós usamos para ditado? Muitas vezes você já deve ter escrito uma palavra e talvez você não soubesse a regra ortográfica daquela palavra. Mas quando você bateu o olho nela, ou você viu o jeito que estava escrito, você falou, tem algo de meio estranho aqui. Isso aqui não tá legal. Eu conheço, eu tenho uma galeria na minha mente de palavras e ela não está funcionando. Isso daqui é desse jeito. É de tal forma que é para ser. Isso é o princípio de uma galeria, até o motivo pelo qual nós fazemos ditado. Dentro de musiquê, nós fazemos a mesma coisa, mas educando a sensibilidade e a visão artística dos nossos alunos. Nós queremos que eles tenham uma galeria de músicas na mente dele. Nós queremos que ele tenha uma galeria de princípios artísticos ali. Então, o que é uma boa obra? O que é uma boa música? Como que ela é formada ali? Ainda que talvez eles não vão dar
um nome inicialmente para determinado aspecto musical, pelo menos mais novinhos, que a gente não pode também querer correr quanto tempo, tudo tem a sua fase, cada conceito tem o seu momento, existem coisas que são mais abstratas e só devem ser vistas quando eles se tornam mais velhos, mas eles vão criando esse imaginário muito bem fomentado, para que, quando eles se depararem, eventualmente, seja como adolescentes, sejam como adultos já formados, eles se depararem com uma música que não é boa, uma música ruim, eles não precisam que ninguém os aponte para aquela música e fale essa música é ruim, igual você passar um marca-texto na palavra e falar, essa palavra aqui está errada. Eles não precisam que você aponte e fale, olha, isso é ruim. Pelo contrário, o imaginário deles já está tão bem formado que no momento que eles ouvem a música, eles podem até não, talvez não dar nome aos bois, não saber exatamente qual é o que tem de errado ali, mas eles vão olhar e vão pensar, isso daqui não tá bom. Pode ser, talvez seja a harmonia da música que não está funcionando, esse daqui pode ser que não foi bem trabalhado, mas essa música não é boa. Música boa soa diferente disso. Mesma coisa para uma pintura. Eles são capazes de olhar para um quadro e pensar, bom, comparando com todos aqueles que eu tenho na minha memória, estou comparando com toda a minha galeria imaginária, este quadro aqui não é bonito. Ele está destoando daquilo que é bonito, daquilo que é belo. Então, ele faz o curso de música, ele ajuda a criar esse imaginário que é muito necessário, porque mais do que dizer para uma criança que algo não é bom, é importante que a gente ofereça a ela aquilo que há de bom. E não somente o que há de bom, aquilo que há de melhor, porque elas merecem o que há de melhor. Então, aqui, por último, para encerrar minha apresentação do curso de música para vocês, o último aspecto dele, além disso, é justamente o que eu acabei perpassando dentro das outras explicações, que é o desenvolvimento de uma memória positiva a respeito de arte. Infelizmente, nós vemos muitas vezes galerias de arte vazias ou dando muito palco para obras que não deveriam estar sendo aplaudidas dessa forma, ou nós vemos teatros vazios, concertos não sendo apreciados, e isso é uma coisa muito triste. E muitas vezes a gente se pergunta, nossa, mas por que isso está acontecendo? E infelizmente entra no motivo de que nós não temos o hábito de transformar isso numa boa memória para as crianças. Elas não são acostumadas a ver arte como algo natural. A arte como algo que faz parte da vida delas. Eu conheço pintores, eu conheço boa música, assim como eu imagino que vocês leem para os filhos de vocês, eu conheço boas histórias. Isso faz parte da minha vida, eu conheço arte, isso é normal, isso é natural. Não deveria ser estranho para mim, eu não deveria achar isso algo distante, muito pelo contrário. Então, com isso, é só para passar a gradezinha para vocês. A gente faz todo esse processo junto com as nossas crianças. Antes, em maioria, eram apenas crianças bem novinhas. Hoje em dia, a gente está com turmas deixa-me ver, o meu aluno mais jovem, minha aluninha tem 4 anos, a mais jovem, e os mais velhos, com turma formada, vão até a escola segunda, né? Até por volta do 6º ano, mas até onde eu estou conhecendo pelo que nós estávamos planejando no início do ano, nós também temos interesse de expandir esse conhecimento artístico para os alunos mais velhos, mas neste momento nós temos turmas para estes 2 grupos, dos menorzinhos até o 6º ano, e as aulas, novamente, como eu comentei, elas são divididas da seguinte forma. Primeiro dia, apreciação de arte visual. Neste trimestre, especificamente, nós estamos estudando Monet. Então, eles permanecem com uma obra por 2 semanas. Vão conhecer a vida de Monet, a casa de Monet, inclusive. Desejo sorte para todos os pais, depois que as crianças verem a casa de Monet, porque já fiquei sabendo de uma turma que viu e foi comentar que era a sala de jantar mais bonita do mundo. Desejo sorte no dia que a mamãe for reformar a casa, porque acho que teremos alguém sugerindo uma tinta amarela para a sala de jantar. Mas no primeiro dia eles conhecem a vida desse pintor agora, as obras que foram escolhidas, e depois
eles, no segundo dia da semana, eles passam para o compositor. Neste trimestre, eles estão estudando nosso Claude Debussy, então, outro artista francês. E hoje, especificamente, foi a primeira turma que viu uma música dele. Nós começamos a estudar o diálogo entre o vento e as ondas. Então, eles vão fazer esse percurso agora com este novo compositor, saem de Villa-Lobos e viajam para a França para conhecer um pouquinho mais sobre ele. Mas eu acredito que, em suma, eu tentei passar por todos os aspectos de musique em 15 minutos, mas, como eu estou pelo meu telefone, aqui para não correr qualquer risco da imagem travar pelo Teams, eu não sei se temos alguma pergunta, mas, Ju, temos alguma coisa? O combinado é que o pessoal vai mandar as perguntas e a gente vai responder lá pelo grupo. Então, Perfeito. se chegar alguma coisa sobre musiquê, eu te passo, você responde e aí eu compartilho lá no grupo com todo mundo, Perfeito. tá bom? Mas eu só queria, já vou passar a palavra para o professor Kaique, só queria comentar, né, depois dessa fala tão inspiradora da professora Natália, que tem uma ideia muito legal da Charlotte Mason, que é que o processo de educação, ele cria, na verdade, dentro da nossa cabeça, né, da nossa alma, uma grande sala. E que o nosso papel como educadores é justamente ampliar essa sala. Porque a depender de como foi a sua vida educacional, essa sala vai ser menor ou maior. E a Charlotte Mason dizia que a gente deveria fazer uma sala bem ampla, que tivesse bastante espaço para que as pessoas pudessem, né, os alunos pudessem descansar os seus pés. Ela dizia, né? Mas uma forma da gente entender isso, né, é pensar se um dia os nossos filhos, né, morarem sozinhos, passarem o dia inteiro em silêncio num apartamento ou numa casa, ou não sei, até numa situação mais drástica, estiverem perdidos em uma ilha deserta, né? Eles têm uma vida interior rica, né? Eles têm algo, eles têm essas figuras, esses quadros, essas leituras, essas ideias capazes de envolver os pensamentos e as ideias deles enquanto eles estão ali sozinhos, em silêncio, sem ninguém falando nada, sem nenhum livro para eles lerem, sem nenhum celular para mostrar um vídeo, né? Parar um pouco para pensar assim, como está esse grande salão dos nossos filhos? Ele é de fato grande? Ele é decorado, diversificado? Na prateleira de histórias desse grande salão tem várias histórias diferentes, né? Na galeria de arte desse salão tem vários artistas diferentes que eles podem, né, deleitar os seus olhos, ou até mesmo viver uma certa dúvida, né? Nossa, por que será que esse pintor pintou desse jeito? Essa escolha de cores, essa escolha de texturas, né? Será que é isso que a gente tem pavimentado, né, na vida escolar dos nossos filhos, esse grande que a gente tem construído nesse grande salão? Então, sem dúvidas, a disciplina de musiquê, ela não só ajuda nesse grande trabalho, como ela também acredita que desde da criança mais jovenzinha ali de 4 anos, ela já é capaz de interagir com essas grandes obras. Então, é aquilo que a gente falou, né, desde o primeiro dia. Aqui na academia, nós acreditamos muito no poder intelectual dos alunos, desde muito novinhos. Então, a gente acredita que eles sejam, sim, capazes de interagir com grandes obras, com grandes peças, e com isso, essa disciplina pode enriquecer, né? Decorar, tornar ainda mais belo, mais elegante esse grande salão. Bom, tem outra coisa também que ajuda muito a enriquecer esse grande salão, que é saber um segundo idioma. Porque se a gente parar para pensar, né, hoje em dia, no nosso mundo materialista, muitas pessoas se preocupam muito com o idioma por conta do currículo, né? Então, assim, se meu filho não souber inglês, ele não consegue nenhum emprego, ele não vai conseguir, né, um bom cargo, vai ser uma pessoa frustrada no mercado de trabalho. Mas a verdade é que quando, por exemplo, você sabe inglês, você abre uma porta para consumo de literatura
que é uma porta gigantesca, né? Assim, a gente parar para pensar, é claro que existem grandes obras literárias escritas em vários idiomas diferentes. Mas, poxa, a gente está falando do idioma de Shakespeare, Jane Austen, Tolkien, enfim, fora todos os poetas, né? O Coleridge, enfim, é muita gente que escreveu originalmente em inglês. E que a gente pode sim ler traduções, mas nem sempre tem aquele. Nem sempre o tradutor é tão genial quanto o escritor original, né? Porque uma tradução bem feita, ela demanda uma certa genialidade do seu tradutor também, para conseguir transmitir aquelas ideias. E quando a gente pode oferecer para os nossos filhos, né, essa porta, essa janela para um novo idioma, realmente é uma coisa incrível. Então, agora eu vou deixar o professor Kaique falar com vocês um pouco mais sobre isso e como são as nossas aulas aqui. Obrigado, Ju. Boa tarde, pessoal. Então, me chamo Kaique Oliveira, sou professor de inglês aqui na Academia do Tisdomos. Acho que esse é meu terceiro ano aqui. E sou pernambucano, sou católico também, enfim, mas vou brevemente apresentar para vocês como funcionam os nossos cursos de idiomas, que temos três, precisamente, aqui na Academia do Tisdomos. Mas antes, é muito importante a gente entender o porquê estudar idiomas, como a Ju já introduziu, né? Então, hoje existe uma grande preocupação, inclusive essa nem foi a minha preocupação, mas é a preocupação que muitos pais têm quando matriculam os filhos em um curso de idiomas, que eles vão precisar disso para trabalhar, talvez, no futuro, ou para viajar, algo assim. Mas buscando pensar um pouco como talvez a Charlotte Mason pensava, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente entender um pouco o que ela pensava sobre esse assunto. Vocês conseguem ver bem? Sim, eu vou ler para vocês. No seu livro Pais e Filhos, ela dizia: o que é que vamos ensinar aos nossos filhos? Há algum assunto que reclame a nossa atenção mais do que outro? Sim, há um assunto ou classe de assuntos que tem uma reivindicação moral imperativa sobre nós. É dever da nação manter relações de bondade fraterna com outras nações. Portanto, é dever de cada família, como parte integrante da nação, ser capaz de manter um discurso fraterno com as famílias de outras nações, conforme as oportunidades surgirem. Portanto, adquirir a fala das nações vizinhas não é apenas garantir uma entrada de conhecimento e um meio de cultura, mas é um dever dessa moralidade superior, a moralidade da família, que visa a fraternidade universal. Portanto, toda família faria bem em cultivar duas línguas além da língua materna, mesmo no berçário. Então, tendo isso em vista, a gente pode entender um pouco, tentando olhar para Charlotte Mason como uma educadora, né? Ela ensinava seus alunos desde novinhos, não só uma língua, né? Então eles já normalmente falavam inglês, né? Ela era britânica, e ela buscava ensinar as línguas vizinhas, digamos assim, dos países vizinhos. Então seus alunos aprendiam francês, aprendiam espanhol, aprendiam, acredito que alemão também. Então, aqui no Brasil, talvez seria interessante a gente aprender, além do inglês, que já é vizinho em qualquer lugar do mundo, né? Então, todo mundo hoje tem o inglês como essa língua, mas também o espanhol, por exemplo, que o vizinho maior de nós brasileiros, né? Então, nós somos cercados por espanhóis por praticamente todos os lados. Então, sabendo disso, nós podemos ver que para ela o ensino de idiomas era algo muito importante, desde as idades menores, desde os pequenininhos, desde o berçário. Esse contato com uma nova língua sempre foi um quesito que demanda muita atenção. E aqui na academia, para a gente também, o curso de idiomas é muito querido porque foi assim que nós começamos, né? Então, a Academia do Tisomos começou ensinando inglês. Inclusive, alguns dos meus alunos hoje que já falam inglês fluentemente. Inclusive, realizei a preceptoria de um deles ontem. Disse que quando chegou não sabia nada de inglês. E hoje, 3 anos depois, eles já falam fluentemente. E eu acho isso algo magnífico, né? Então, é algo muito bom ver o quanto eles não só aprendem, mas o quanto eles cultivaram o desejo de aprender um novo idioma. E eles
tem esse estudo, né, e tem esse desejo como algo, como um deleite, e não somente uma necessidade para o futuro que eles terão. Então, aqui nós temos, como falei, aulas de inglês, também temos aulas de espanhol e italiano. Eu gostaria de falar primeiro de inglês, que é o meu queridinho, mas porque ele tem uma particularidade à parte, né? Nós temos dois formatos de aulas aqui na academia, né? Então, existe um formato um pouco mais avançado para alunos que já falam inglês, que já têm um contato, já estudaram antes. Então, nesse formato de aula, que nós chamamos de uma aula imersiva, onde buscamos trazer um ambiente para que os alunos de fato estejam imersos nessa língua que a gente estuda, nós estudamos conteúdos diversos, então temos vários tipos, né? Então, vários formatos de turmas, onde nós estudamos, por exemplo, musiquê. Então, nós fazemos apreciação artística, aprendemos poesia, nós conhecemos canções. Então, nós trabalhamos toda essa questão, além do contato com a literatura, que é muito importante. Então, nós também lemos livros, né? Muitos livros. Inclusive, em algumas, praticamente em quase todas as minhas turmas imersivas, nós lemos clássicos da literatura inglesa. Então, nós já lemos, por exemplo, As Aventuras de Tom Sawyer, nós já lemos Gulliver's Travels, nós já lemos Hamlet, de William Shakespeare. Algumas turmas leem A Odisseia, de Homero. Uma turma minha está lendo Oliver Twist, de Charles Dickens. Então, nós temos um contato muito, muito grande com essas obras que são, assim, verdadeiros clássicos, né? Que é muito importante para a construção, assim, dessa casa que a Ju falou, né? Dessa casa interior que os alunos precisam construir. Porém, essas aulas são para alunos que são um pouco mais, talvez um pouco mais velhos, e também já têm um contato maior com a língua. Então, eles já conseguem entender e falar um pouco, ou falar muito, né? Depende do nível de cada aluno, e também do nível da turma, do tipo de aula. Então, ele precisa ter um contato maior e uma experiência maior com a língua. Mas para os que ainda não têm, nós usamos fielmente o método que a própria Charlotte Mason usava com todos os seus alunos. E é um método que foi criado por um homem francês chamado François Gouin. E ele tentou de várias formas aprender a falar alemão e sem sucesso. Depois de muitas tentativas, ele pôde perceber o que também a Charlotte Mason acreditava, que é a habilidade que as crianças têm de narrar as suas vidas, né? Então, através de situações cotidianas, ele foi observando, estudando e entendendo que as crianças conseguiriam também aprender um novo idioma narrando. Assim como elas têm uma habilidade de contar histórias, então estudando um conteúdo e narrando, né, como acontece nas outras disciplinas, elas também conseguem narrar acontecimentos em uma nova língua. E assim o François Gouin criou o método das séries, que é o que nós usamos aqui na academia. Não são séries de TV, mas são séries de ações que são realizadas quando fazemos alguma coisa no nosso dia. Seja quando lemos um livro, então, por exemplo, ao ler um livro, primeiro precisamos pegar o livro, abrir o livro para então ler, depois nós fechamos, nós guardamos, ou quando abrimos uma porta, o que é necessário fazer? Então, eu vou até a porta, eu chego na porta, eu toco a maçaneta, giro a maçaneta, eu abro a porta. Ou quando vamos a um piquenique, o que é necessário ser feito? Então, através das séries, os alunos ou as crianças conseguem narrar não somente coisas que elas fazem, mas também coisas que elas desejam, ou eventos que podem acontecer no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, por exemplo, temos uma série chamada Eu Quero Pintar um Quadro. Então, os alunos conhecem, têm esse contato com a arte e também eles podem ter o desejo de pintar. E como ele expressa esse desejo? Eu quero pintar um quadro, né? Não somente uma coisa que ele faz, mas algo que ele deseja. Então, ao desejar pintar o quadro, o que é necessário ser feito? Eu pego meu pincel, eu pego minhas tintas, eu abro as tintas, coloco o pincel na tinta e assim por diante. Então, o Guan criou esse método das séries
E depois de um tempo, ao conhecer o método, a Charlotte Mason trouxe algumas contribuições. Tendo esse contato com as séries, ela trouxe também a música, trouxe apreciação artística, trouxe memorização de poemas e orações. Então é praticamente uma aula de música em um novo idioma, né? Mas ela trouxe muitas contribuições para o método. E nós, professores aqui na Academia do Tisdomos, buscamos aplicar este método de uma forma muito eficaz. Por exemplo, a Charlotte Mason acreditava que, assim como um médico ou profissionais de saúde têm digamos assim, um método para, por exemplo, esterilizar instrumentos de uma cirurgia. E dessa forma eles salvam vidas. Então eles precisam ter todo o cuidado para, em cada passo, né, para que nada esteja diferente e para que assim possa alcançar o objetivo, que é, de fato, esterilizar os materiais. Nós, professores, também temos o contato de seguir fielmente, passo a passo do método, para que a gente possa também alcançar o nosso objetivo. E por isso, nós somos treinados semanalmente por uma PhD chamada Alison Adrian, ela é americana, e ela é especialista nesse método e o usa há mais de 20 anos. Não sei precisamente se são 25 anos, São Ju, mas é muito tempo. Então, ela é especialista nesse método e Ela já tem, só para a gente ter uma noção de tempo, assim, ela já tem filhas que estão se formando na faculdade. E ela começou a estudar esse método quando ela estava alfabetizando essas crianças. Então, já tem mais de 20 anos, com certeza. Maravilha. Então, nós temos um treinamento semanal, né? Então, toda semana temos 2 encontros com a Alison, onde ela nos ensina não somente a aplicar o método, mas ela nos ensina um novo idioma. Então, eu lembro que ao chegar na academia, foi uma surpresa nós, professores, termos aula de francês. E eu nunca pensei que eu poderia aprender francês, ou para que eu vou aprender francês aqui no Brasil. Mas hoje eu sei francês. Então, aprendi de uma forma muito leve e narrando coisas do meu dia. Então, falando sobre acontecimentos que normalmente acontecem no meu dia, não coisas que são irreais para mim. Então, eu vou a Paris, mas aí nunca fui a Paris, mas eu lavo minhas mãos. Então, todos os dias eu posso falar sobre lavar minhas mãos. Talvez eu não esteja todos os dias no aeroporto, então ainda não é hora de aprender sobre isso. Mas todos os dias, por exemplo, eu leio um livro. Então, eu posso falar sobre ler um livro. Então, é muito importante, eu acho muito interessante nesse método, esse uso das situações cotidianas. Hoje mesmo, numa turma de alunos de 5 anos, nós aprendemos uma série que fala sobre lavar as mãos. E aí eles ficaram bem empolgados com lavar as mãos, agora sabem falar como lavar as mãos em inglês, sabem todo o passo a passo. E aí eu sugeri uma atividade da gente gravar um vídeo deles lavando as mãos e falando todas as ações em inglês. Estão todos assim muito empolgados em fazer isso, né? Eles realmente se empolgam muito com a aula. Eles aproveitam muito todo o tempo que a gente tem de aula. Inclusive a aula, ela é dentro desse método, né, a atenção do aluno, não só desse método de inglês ou de idiomas, mas de todas as disciplinas aqui na academia. E para Charlotte Mason, a atenção dos alunos é algo muito importante. É por isso que as aulas de idiomas aqui duram 30 minutos. Então, tem o tempo ali de acolher os alunos, de se despedir, mas praticamente o estudo com as séries dura 20 minutos. Então, quando a aula termina, quase todo dia, eles dizem: Ué, professor, já acabou? Passou muito rápido, então eles conseguem manter a atenção e praticamente estudar e aprender de uma forma muito leve. Isso é algo muito bonito. É um método muito diferente de aprender idiomas, mas que é eficaz. E eu posso dizer isso porque hoje eu posso dizer que eu falo inglês, ainda tem, ou eu falo francês, ainda tem muito a aprender, claro, mas eu fico muito feliz com o que pude aprender até agora. E a gente pode comprovar como professores que é eficaz. Então a gente não faz algo, digamos, atirando no escuro, né? Mas a gente faz porque a gente sabe que de fato funciona. Então, como a Ju falou, esse curso, né, o nosso curso de idiomas, não é somente para alunos, por exemplo, alfabetizados, mas, como falei, existem turmas a partir, por exemplo, de 5 anos de idade.
E já sei de alunos que têm, de irmãos dos nossos alunos, com 3 anos, que já querem estudar inglês. Então, isso é algo muito bonito, algo muito bom, né? E, e é isso. Então, nós temos aulas de inglês. Esse foi o curso que é o que eu ensino, né? Então, o predominante é o que mais nós temos turmas. Mas nós também temos turmas de italiano, onde nós usamos o mesmo método. E nós temos também aula de espanhol, né? Que é a nossa língua vizinha, digamos assim. Que seria talvez uma das nossas prioridades também para os nossos alunos, para aprender, né? Então, temos estes 3 cursos de idiomas. E uma coisa muito importante sobre o método que a gente usa é que as crianças elas saem da primeira aula falando inglês. Elas não saem falando uma coisa ou outra. Ah, eu aprendi hoje as cores, então eu sei falar red, blue, green, yellow. Não, elas sabem narrar algo que elas fazem. Então, quando ela vai ler, ela sabe ler o livro e sabe todas as etapas que ler um livro tem, né? Ou então ela sabe conseguindo falar, fazer algumas perguntas, entender a pergunta, responder a pergunta, porque o método é centrado aqui dentro das nossas aulas, não na leitura inicialmente. A gente não quer que os alunos aprendam ou que a língua seja formada através dos olhos. Isso é algo muito importante para o François Guan, principalmente. Nós queremos, e o método quer que as crianças aprendam e absorvam um novo idioma através dos ouvidos. Os ouvidos são os chefes, são eles que ditam as regras. Então, é muito importante isso, né? Então, por isso que é possível para que alunos que ainda nem são alfabetizados aprendam um novo idioma dessa forma, porque eles só precisam dos ouvidos e da atenção. O resto eles conseguem entender, e participar tranquilamente. Como falei, a Charlotte Mason trouxe contribuições. Então, aqui nas nossas aulas, nós temos 3 sessões semanais. Então, as 2 primeiras são aulas com as séries. E nas sextas-feiras nós temos um descanso das séries, pois ela acredita que um descanso que uma mudança no que é feito na aula é tão importante quanto um descanso, quanto uma semana de recesso, quanto férias, mas uma mudança na abordagem da aula é tão importante quanto um descanso. Então nós temos essa aula como um descanso, né? Então nós descansamos um pouco das séries com a aula de música ou periodicamente com apreciação artística, e em todas as aulas também nós fazemos a memorização de algumas orações, que praticamente são salmos, pois todos somos cristãos, independente da sua religião, nós todos temos né, os salmos em comum, então nós fazemos a memorização de salmos, o que também é algo muito bonito. Eu sempre fico encantado com as turminhas de 5 aninhos, porque eles são muito bonitinhos e conseguem aprender bem. E eu vejo que, de fato, o método é eficaz, porque eles conseguem aprender, apesar da pouca idade, né? Então, às vezes nem parece que eles são tão pequenininhos, porque eles conseguem fazer tanto, né? Então, eu acredito que é isso, Ju. Não sei se teria mais alguma outra consideração? Não, é perfeito, perfeito, Kaique. Muito obrigada. Eu só queria comentar, né, que é uma coisa também que é comum a todas as disciplinas. Mas a gente também vê em Musiquê, a gente também vê nas aulas de idiomas, que é a nossa mente, né? Por que que os alunos conseguem sair da nossa aula, da primeira aula, já falando alguma coisa? E num curso de inglês, assim, imersivo, muitas vezes ele muito mal sabe falar as palavras soltas, né, que ele ouviu naquele dia, sei lá, o nome dos animais, dog, cat. Às vezes, muito mal o aluno sai da primeira aula sabendo falar essas palavras de forma totalmente solta, totalmente desconexa, né, sem conseguir construir nenhuma frase simples. E isso é mais uma conclusão que a Miss Mason tinha, assim, uma convicção que ela tinha, que a mente ela consegue digerir melhor conteúdos que são narráveis, aquilo que a gente consegue contar. Então, muitas vezes, né, se um aluno teve uma aula assim de gato é cat, cachorro é dog, se ele tiver que contar, na melhor das hipóteses, ele vai dizer, mãe. Se for um aluno muito articulado, muito eloquente, ele vai dizer, bom, mãe, a gente aprendeu hoje sobre os animais domésticos.
porque essa é a ideia da aula, né? Agora, quando, né, tem uma aula de inglês aqui na academia, nesse método GC, os alunos eles aprendem séries que são, de fato, narrações, né? Como o professor Kaique deu o exemplo, né? Como que eu leio um livro? Eu pego o livro, eu abro o livro, eu leio uma página, eu viro a página, eu leio outra página, eu gosto do livro. Ele está contando uma história, no fim das contas. Então, é muito mais fácil a nossa mente se lembrar disso do que ela se lembrar de palavras que não fazem muito sentido, assim, que não se conectam entre si, né? Então, e vocês vão reparar que isso é um ponto em comum em todas as disciplinas. A forma como a vida dos pintores e dos compositores é apresentada é de uma forma narrável. Os textos de arte da linguagem são narráveis, de história, de geografia, de ciências. A gente tem narração até nas nossas aulas de matemática, né? Os alunos são chamados até a narrar as ideias matemáticas por trás daquela aula, né? Então, é um jeito que realmente considera a mente humana tal como ela é, e não como um baldinho, né? Que a gente vai jogando ali, dog, cat. E aí a gente espera que magicamente saia uma criança fluente dessa brincadeira. Bom, mas é isso, pessoal. Ju, Pode falar, Kaique. posso fazer Uhum, só um comentário? aham, Além do que falar promessas, como normalmente alguns outros cursos têm, fala inglês em tantos anos, né, ou em tantos meses, mas eu gosto muito de falar sobre experiências, né, que são resultados, digamos assim, do nosso trabalho. Lembrei de uma aula de segunda-feira. Eu lembro, esse aluno hoje tem 9 anos, ele vai fazer 9 anos amanhã, e eu lembro que eu fui professor dele assim que ele entrou na academia, com os 6 aninhos, 6 para 7 aninhos. E na primeira série nós aprendemos a falar eu guardo o livro. I put the book away. Em nenhuma outra série nós temos esta ação. I put the book away. I put away, né? E ontem a gente estava falando sobre uma série, eles dando sugestões do que poderia incluir na série, né? Porque era muito curta. E aí alguém falou sobre guardar uma chave. Acho que era na série Abrir a Porta. Eu guardo a chave. E aí ele falou, I put the key away. Eu me assustei porque eu não sei onde ele não sei, não achei que ele iria lembrar, né? Mas ele falou: Ah, professor, eu lembro da primeira série que a gente estudou há 3 anos atrás e a gente aprendeu I put the book away. Ele tinha 6 anos. Então, eu acho que é um método muito eficaz de verdade. E eu posso ver isso vendo hoje os resultados, né? Às vezes, no início, quando eu cheguei na academia, eu me assustava assim, eu achava, ué, mas vai dar certo mesmo? Né? Eu estava conhecendo tudo. Mas hoje, né, 3 anos depois, eu posso ver, principalmente com esses alunos, que deu certo. Né? Então, estamos no caminho certo. Com certeza chegaremos ainda mais longe. É uma experiência que eu acho muito interessante. E eu gosto muito de falar dos resultados, né? Para mostrar que de fato funciona. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. a professora Natália também quer fazer considerações. Eu lembrei o professor Kaique comentando, enquanto ele comentava sobre o curso de inglês, me veio uma história que eu achei interessante contar, justamente porque nós temos sempre histórias incríveis quando a gente encontra, e eu tive, ano passado, este ano estou um pouquinho mais afastada das aulas de inglês, apenas com uma aula particular, mas ano passado eu tinha diversas turmas de inglês, e dentro dessas turmas teve uma experiência muito especial para unir o melhor dos dois mundos dentro dessa finalização do evento, que foi em um exame que nós fazemos, que teria ser semelhante, vou colocar entre aspas, porque a experiência para os alunos é completamente diferente de uma semana de provas. Para eles é uma experiência muito mais leve, em que os alunos de inglês imersivo, que têm contato com todas aquelas obras tão bonitas, literárias, meus alunos estavam lendo a Odisseia, eles têm toda aquela experiência, eles vão falar a respeito desse livro, vão falar a respeito de outros temas também. E nós temos, dentro do processo de gravar, porque nós queremos que eles falem muito bem, eles podem gravar um vídeo de até 10 minutos para todas as disciplinas, para responder cada pergunta. E eu já estava acostumada, assim, que geralmente as respostas deles eles são longas. Eles contam muitas coisas a respeito das coisas. Nós brincamos, nós temos nossos mini TED Talks aqui, que eles fazem ali seus bons
quase 10 minutos para contar sobre os assuntos. Mas eu aproveitei ali o gancho que eu estava estudando em apreciação artística para colocar dentro do exame dessa turma de inglês imersivo, para que eles falassem sobre uma pintura que, caso vocês queiram pesquisar, ela é de Bouguereau e se chama Entre o Amor e a Riqueza. Ela é uma pintura belíssima. Então, eles deveriam falar, e eu presumi, né, que como eles iriam se expressar a respeito de uma obra de arte, talvez eles falassem um pouco menos. Mas tudo bem, vamos lá. Coloquei a obra e estava aguardando ali que chegar uma resposta de 2 minutos, falar 2 minutos leva tempo. 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos para alguém falasse muito. Mas apreciando aquela pintura e falando tudo aquilo que ele percebia, todos os detalhes, um aluno que teve seu imaginário muito bem formado e a sua língua também inglesa extremamente bem formada, qual foi a minha surpresa quando eu não abri a resposta dele e nós tínhamos cerca de 9 minutos e 47 segundos de resposta contínua dele, falando, descrevendo o quadro, contando todas as impressões deles, todos os aspectos que ele percebia naquela obra, tudo aquilo em inglês, fluentemente, sem nenhum problema, dando também as opiniões dele ali. Então, só para unir essa história que eu acho que une essas duas experiências de enriquecimento que a gente deseja para os nossos alunos. Tanto de ser capaz de falar, ser capaz de ter conversas, porque é esse o nosso objetivo no final dos idiomas, quanto ser capaz de apreciar algo, olhar para uma obra de arte e realmente se deleitar em cima dela. Olhar e ver muito além do que simplesmente uma pintura na qual você passaria reto em um museu. Muito bem. Queridos, eu quero agradecer a presença da professora Natália, do professor Kaique, agradecer quem esteve conosco aqui nesses 3 dias. Continuem lá no grupo do WhatsApp, tá? Que a gente vai mandar lá algumas informações, alguns valores promocionais aí para quem entrar nessas turmas. Quem tiver, né, se ficou alguma dúvida, podem mandar para a gente no privado que a gente vai responder todo mundo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Foi uma alegria falar com tantas pessoas durante esses 3 dias e espero que a gente se encontre nas aulas. Então, é isso. Tchau, 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 gente. pessoal.